Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente o Misericordioso, mais uma vez bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos do Santo Profeta, em que nós estudamos alguns dos ditos do Santo Profeta sobre um assunto e depois nós fazemos um estudo profundo também sobre cada assunto que nós elaboramos nas nossas aulas. Para começar a nossa aula, o nosso costume é de recitar o Durud Sharif. Durud Sharif é uma invocação de bênçãos, de saudação para o Santo Profeta. E eu vou ler em árabe e depois irei traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. A tradução é a seguinte: Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. A nossa aula de hoje, a matéria que nós vamos estudar, nós vamos falar hoje, é sobre a viagem. Como sabemos que em cada aula nós elaboramos um assunto em que nós temos os ensinamentos islâmicos. E tem sempre um assunto, todos os assuntos, na verdade, que possam ter ligação, um impacto na nossa vida social, religiosa, espiritual. E sempre iremos achar ensinamentos do islamismo sobre tal assunto. E falando de viagem, que todas as pessoas enfrentam, todas as pessoas têm que fazer na sua vida uma vez ou outra vez, num momento, outro momento, qualquer momento da vida, é importante que haja sempre as regras para que nós possamos passar uma vida com certas etiquetas e certas regras. Eh, e a viagem é uma coisa que, se for olhado com uma perspectiva mundana, não parece uma coisa que tem a ver com a espiritualidade, que tem a ver com a religião. Mas é muito curioso saber que dentro do islamismo nós encontramos vários ditos do Santo Profeta que têm a ver exclusivamente sobre a viagem, sobre a importância e sobre a pessoa que faz a viagem. Por exemplo, um dos ditos do Santo Profeta que nós encontramos, que é muito comum, em que ele diz que há três pessoas cuja oração é sempre aceita. Entre eles, entre essas três pessoas que ele falou, uma pessoa é quem é oprimido. Santo Profeta diz que a pessoa que é oprimido, a sua oração é sempre aceita. A segunda pessoa é aquele que é um pai ou uma mãe que faz oração pelo seu filho ou pela sua filha. A sua oração também é aceita. E a terceira pessoa é aquele que está de viagem. A sua oração também, sempre que é feita com a dedicação, com a pureza do coração, é aceita. É aceita. Então,
aqui também, a partir desse dito do santo profeta, também podemos entender que como dentro do islamismo é elaborado esse assunto da viagem, ou a pessoa que faz a viagem e a sua importância. Santo profeta colocou entre os três pessoas cujas orações são aceitas pelo Deus Todo-Poderoso sem qualquer barreira. E entre eles é uma pessoa que está de viagem. E podemos entender a importância porque a pessoa que está de viagem, ele está passando numa situação. Hoje em dia podem até ser as viagens muito mais fáceis, muito mais flexíveis, muito mais modernizados, com muitas mais condições. Mas antigamente a viagem não era uma coisa fácil, não era uma coisa que todo mundo podia fazer. A viagem não era uma coisa que podia fazer sem fazer planejamento, alguma coisa. Era uma coisa que precisava de meios, que precisava de planejamentos e tudo isso. Então, e também havia muito sofrimento. Até hoje nós sabemos que, mesmo que haja muita facilidade nas viagens, mas sempre tem um aspecto de sofrimento juntos, né? Até porque, mesmo que não haja sofrimento físico, mas tem um sofrimento, emocional, psicológico, porque a pessoa fica fora de sua rotina normal. A pessoa fica fora de sua casa. A pessoa fica longe dos seus entes queridos. Então, é uma situação delicada, difícil. Por isso, a pessoa que faz oração, a pessoa faz oração com dedicação. A pessoa faz oração com a pureza do coração. E Deus aceita a sua oração. O primeiro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, relata que um homem pediu permissão ao santo profeta para viajar. E ele lhe diz: a viagem para o meu povo é jihad. É o esforço pela causa de Allah, o Senhor da honra e da glória. Ele diz que para meu povo, até a viagem, porque o Deus Todo-Poderoso diz no sagrado Alcorão: Kul siru fil ardi, que deve viajar, deve caminhar na terra de Deus Todo-Poderoso. Então, só pelo fato de que nós andarmos na terra, nós viajarmos nessa terra, seguindo esse mandamento de Deus, já é uma virtude, já é uma ação boa, porque Deus mandou isso no sagrado Alcorão. Às vezes tem muitos, a gente fica num lugar em que nós não encontramos muitas facilidade da vida, ou nós não encontramos eh, muitos providências para a nossa vida e achamos muito sofrimento, muita dificuldade. E é necessário a gente sair da nossa bolha, a gente sair do nosso lugar e viajar, andar, olhar no mundo, passar pelos vários lugares para que a gente possa ganhar uma experiência, para que podemos também achar um lugar onde há mais condições para a nossa vida. E depois, por outro lado, também o muçulmano, quando faz a viagem, quando vai para outro lugar, ele vai levar a sua fé também junto. Ele vai mostrar a beleza do islamismo, os ensinamentos do islamismo para outras pessoas também. Quando ele está numa situação em que não está viajando,
Ele faz oração dentro de casa ou na mesquita, faz outras virtudes, mas todas essas virtudes são legados perante as pessoas na sociedade em que ele convive, e maioria das vezes podem ser muçulmanas. Mas quando ele sai de sua casa, da sua cidade e começa a viajar, ele tem que fazer oração fora de casa. Ele tem que fazer outras virtudes com outras pessoas com que ele não é acostumado. A sociedade é diferente. E essas pessoas, obviamente, vão ser impactados com a sua espiritualidade, com a sua religião, com os ensinamentos do islamismo. E isso vai ser um motivo de pregar islamismo para outras pessoas. E por esse motivo também, isso pode ser considerado um esforço pela causa de Allah, um jihad. E já tenho aula sobre isso, sobre o jihad, porque jihad, quando é usado no islamismo, na literatura islâmica, não é lutar pela causa de Allah, mas é fazer esforço pela causa de Allah. Então a viagem também é um esforço pela causa de Allah considerado pelo santo profeta. Porque a pessoa acaba fazendo muito virtudes com outras pessoas, com outra sociedade, e muitas vezes acaba levando a mensagem do Islã para outro povo também. Mas por outro lado também tem algumas regras que esse é outra coisa, né? Na verdade, que dentro do islamismo, todos os mandamentos do islamismo, todos os pilares do Islã têm em condições de casa, quando você está em local, você faz de certa forma, mas tem regras para todos os pilares do islamismo que têm a ver com a prática, que quando você está na situação de viagem, como deve fazer? Por exemplo, estamos passando no mês do Ramadã, e Ramadã é um mês em que nós fazemos o jejum, mas jejum tem duas regras diferentes. Para as pessoas que não estão viajando e para as pessoas que estão viajando. As pessoas que não estão viajando devem fazer de forma correta, como foi indicado, como foi prescrito pelo Deus Todo-Poderoso. Mas a pessoa que está de viagem, ele não deve fazer nesse dia em que ele está de viagem o jejum, mas ele faz no outro dia, quando ele estiver de volta para casa. E ele completa esses mesmos números de jejum nos outros dias. A mesma coisa acontece com a oração. O muçulmano faz 5 orações diárias, mas quando ele estiver de viagem, além de ele ter flexibilidade de juntar as orações, por exemplo, a segunda oração pode juntar com a terceira, e a quarta oração pode juntar com a quinta oração. A oração em si mesmo é reduzida para metade. Por exemplo, a oração de Zohar tem 4 ciclos, 4 rakat, 4 repetições que tem que fazer na oração de meio-dia. Mas na viagem, isso é reduzida para 2 rakat, ou 2 ciclos, 2 repetições. Asr, que é oração de tarde, oração de 4 horas, também é reduzida de 4 para 2. Maghrib é 3, mantém 3. Mas Isha, que tem 4 rakat, 4 repetições, também é reduzida para 2. E além disso, tem vários sunnah, várias outras orações que nós fazemos junto com cada oração.
essas orações também são perdoadas. Nós não podemos fazer, não há necessidade de fazer oração de sunnah. Só fazendo oração de fard, que é obrigatório, já é suficiente em viagem. Então, essa é uma das coisas também, flexibilidade, que mostra como o islamismo deixou bem claro. E depois também tem outra regra para a pessoa que recebe a pessoa de viagem, de visita. Que a pessoa que está fazendo viagem, ele tem direito de ficar em casa de seu anfitrião por 3 dias. Seu hospedado deve servir por 3 dias, sem reclamar. Mas a partir de 3 dias, podem conversar, pode ter essa conversa quando vai embora, como é que vai, pode fazer um acordo, pode conversar, né? Mas até 3 dias, o muçulmano tem direito de ficar. Depois, outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, relata que o santo profeta disse: quando 3 pessoas partem para uma viagem, deve nomear uma deles como líder, imam. Isso também é muito importante. Muitas vezes essa etiqueta não é considerado e as pessoas sofrem. Tem 3 amigos que têm final de semana de folga e decidem dar uma saída, fazer uma viagem curta. E aí eles saem e no meio tem que decidir uma coisa, se vão ali, aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Aí há um discordo entre eles, que chega a ter o conflito. Mas se tiver considerado esse ponto de que sempre deve escolher nomear um líder, então não vai ter esse conflito, esse discórdia, desacordo. Por quê? Porque mesmo que cada um pode ter uma opinião diferente, mas eles vão saber que a palavra final vai ser dele. Então vamos deixar a escolha na mão dele. Vamos dar opinião, mas deixamos, se tiver uma discórdia, ele vai decidir. É importante sempre ter isso na viagem. Isso facilita muito, porque tem muitas coisas durante a viagem que tem que decidir, tem que fazer, tem que tomar conta. E se todo mundo vai deixar para outra pessoa, ou todo mundo vai querer fazer por si mesmo, vai tornar uma bagunça. E além disso, como muçulmano, também é importante que durante a viagem façam oração. E alguém tem que lidar essas orações, liderar essas orações. E se tiver escolhido um líder, obviamente ele vai liderar as orações. Mas se não tiver escolhido, mais uma vez vai ter conflito. Ou cada um vai querer liderar, ou todo mundo vai colocar acima do outro. Então, para evitar qualquer tipo de conflito e para que passe a viagem suavemente, é importante que haja um líder que seja escolhido por eles mesmos. Depois, outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, relata que uma pessoa disse ao santo profeta: Ó mensageiro de Allah, pretendo fazer uma viagem, poderá me aconselhar? Ele lhe disse: adote a retidão e sempre que subir em uma altura, proclame Allahu Akbar. Allah é maior, Allah é
magnífico. E tem outra parte, numa outra versão também, no outro dito, em que ele diz que sempre que descer, obviamente aqui foi falado, sempre que subir uma altura, dizer Allahu Akbar. Quer dizer, Allah, Deus é maior, Deus é magnífico. Mas sempre que descer, deve dizer Subhanallah, Deus, Allah é santo, santo é Allah, santo é Deus, Subhanallah. Quando o homem se virou para ir embora, o santo profeta suplicou Allah diminua a distância para ele e facilite a sua jornada. Então, é importante que antes de começar a fazer a viagem, deve ser feita uma súplica, uma oração. Uma oração que pode ter palavras específicas que tem mencionados no Sagrado Alcorão e também podem ser feitas as orações nas suas próprias palavras, na sua própria língua. Uma das orações que foi mencionado no Sagrado Alcorão é Bismillah, em nome de Allah, começo em nome de Allah, Majreha va Mursaha, que andamento, andar em nome de Allah e parar em nome de Allah, que toda a minha parada seja em nome de Allah e toda a minha partida seja em nome de Allah. Inna Rabbi Laghafurur Rahim. Com certeza, o meu Senhor é muito perdoador e muito Rahim, misericordioso. Essa é uma das orações que pode ser feita antes de começar a viagem. Mas como eu falei, também podem ser feitas as orações nas próprias palavras. O importante é que seja feita a oração antes de partir, antes de começar a viagem, para que a viagem seja abençoada e que a pessoa lembre de Deus em todos os momentos da sua viagem. Outra narração, narrado pelo Hazrat Ka'b bin Malik, Etiquetas da Viagem, falando sobre isso, ele diz que sempre que o santo profeta viajava, ele o fazia na quinta-feira. Ele também relata que santo profeta partiu para a batalha de Tabuk na quinta-feira. Tabuk era uma batalha em que santo profeta teve que fazer uma viagem grande, porque ele teve que sair para fazer a luta na sua defesa contra os romanos. Muitos outras guerras que foram combatidas na defesa, eles foram combatidas na Arábia Saudita, naquela região mesmo, perto de Medina, da cidade do Santo Profeta, porque eles eram atacados pelos árabes. Mas no caso, quando houve esse perigo de que os romanos iriam atacar a Arábia Saudita, o Santo Profeta preferiu sair da cidade, da região, para defender, para que não haja essa luta perto da sua casa, da sua cidade. Então, foi uma viagem grande. E por isso foi mencionado aqui que uma das suas viagens ele escolheu a quinta-feira. Então, pelo ser sunnah, por ser sunnah de Santo Profeta, devemos preferir também sair, fazer a viagem na quinta-feira, ou começar na quinta-feira, para que isso seja abençoado por
ter seguido uma prática do santo profeta. Ele gostava de viajar na quinta-feira. E para finalizar, o último dito do hoje, narrado pelo Hazrat Ka'b bin Malik, relata que sempre que o santo profeta retornava de uma viagem, ele primeiro oferecia 2 nafal, ou 2 rakat de oração na mesquita. Isso também é uma prática que deve ser considerada. Que como é importante fazer uma oração, uma súplica, antes de partida, antes de começar a viagem, do mesmo jeito é importante que a pessoa faça uma oração quando voltar, para agradecer a Deus por ter feito uma viagem com, com sucesso. A viagem é uma coisa que realmente requer muita força, muito esforço e muito, às vezes, sofrimento. Então, sempre voltando de uma viagem, é importante que nós agradecemos Deus Todo-Poderoso. Tem muitas outras etiquetas e muitas outras regras elaborados nos ditos do Santo Profeta que podem ser mencionados aqui, mas por falta de tempo, eu deixo por aqui e rezo que nós possamos aproveitar esses ditos do Santo Profeta e que Deus Todo-Poderoso pode nos abençoar com todas as viagens que nós façamos e que as nossas orações também, quando nós façamos nas viagens, sejam aceitas pelo Deus Todo-Poderoso. Amém. Fiquem com Deus. Salamu alaikum. Igualmente. Warahmatullah. Até Alaikum domingo. salam. Até Boa domingo. tarde. Tchau.